Eu entendo o funcionamento da mente humana completamente? Não. Eu Ainda bem, se você conseguisse fazer isso... Eu estou estudando cada vez mais, a gente vai se aprimorando. Muita coisa mudou. Eu que estudei biologia, André, estudei biologia, imunologia, eu poderia dizer, dentro desse processo, inclusive, mudou muito. Sim. As neurociências trouxeram um outro olhar, porque eu dei muito tempo aula de história das neurociências. E quando a gente olha para a história das neurociências, que as pessoas até entendem, é uma ciência mais recente, vamos considerar que sim, mas ao mesmo tempo, o que se fala do cérebro já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Tem muito tempo. Então, quando você vai lá na Grécia, você vai no Egito, você vai tentar entender isso melhor, porque o ser humano sempre teve essa questão da introspecção, né? Uhum. Pensar sobre o pensar, entender como isso tudo funciona. Então, tinha questões espirituais, questões místicas. É verdade. É interessante que se você vai pegar na história, você falou bem, né, da de Grécia, os filósofos, tudo, quer dizer, tudo, as fortalezas eram, né, vinham dessa parte mental, de discussão, de valores, Sim. né? E as emoções se discutiam? O físico, ele era até mais a beleza, né? Era até o conceito só de beleza, Sim, não era nem de... Também. E limitações, claro que existiam limitações para o próprio estudo do corpo humano, né? Sim, sim. Então, tudo isso veio, então a gente consegue, de fato, pulando aí muitos anos dessa história, nos anos 90, que foi considerado a década de 1990, foi considerada a década do cérebro, e isso é esse boom, esse crescimento das neurociências, tecnologicamente falando também, você tem a tecnologia informacional, você tem os exames de imagem que trouxeram essas diferenças de estudar o cérebro ao vivo. Então, Entendi. Tudo isso, hoje, claro, existe uma diferença muito grande e existe também ali uma facilidade de encontrar tudo isso. Pessoas muito competentes e capazes trabalhando nesse sentido. E quando a gente olha para aquela questão mais, digamos assim, que consideramos mais como seres humanos, que são as nossas emoções. E como é que é isso, né? Isso. De onde vem isso, né? Então E como mexe, né? Como mexe. E aí, só pegando um ponto que eu estava ouvindo você falar, que eu achei interessante, que acabou que você, quer dizer, a neurociência, você está olhando ali o cérebro e o sistema nervoso, só quando você foi na biologia e na psicologia, principalmente, você foi no externo, né? Então, é o que influencia o interno, quer dizer, eu entendi o interno e fui entender o externo também, né? De fato... Vocês têm... O que eu falei faz sentido. O que acontece... Como é que a gente vê isso, né? Como é que eu vejo o mundo, né? E o porquê que eu vejo dessa forma. Essa é uma questão que o que o cérebro está fazendo o tempo inteiro, né? Interagindo com o ambiente. Interagindo com esse ambiente. E essa interação é uma interação que vai confrontar com tudo que tem por aqui. E isso a gente poderia dizer que ele está gerando emoções? Isso a gente poderia também chamar como emoções? Com certeza. Não há como dizer assim. O que não é emoção? Sim, quando eu não estou olhar algo sob o efeito bonito ou feio que me assusta, ele gera sempre alguma reação. Sempre, né? alguma reação. E essa reação é emocional. É como a questão da tomada de decisão, né? As pessoas falam, seja mais racional, seja frio, isso, aquilo. Só que a tomada de decisão, ela é emocional. Sim. Então você tem circuitarias neurais que vão dialogar, vamos dizer assim, para que essa sua tomada aconteça, e essas circuitarias perpassam por esse lado, pelo sistema emocional, pelo sistema límbico, por essa, digamos assim, evolutivamente, esse segundo momento do nosso cérebro, né, que nós, mamíferos, ganhamos, e depois a outra parte mais, digamos assim, evolutivamente mais recente, que as pessoas hoje consideram como sendo o córtex pré-frontal, mas o córtex pré-frontal não é só para isso. Deixar muito claro assim, se fala muito, né, de tomada de decisão, de planejamento, de tudo isso, das funções executivas, como única e exclusivamente o córtex pré-frontal faz isso, e tem regiões também diferentes dessa anatomia que a gente precisa conhecer melhor. Mas o que eu acho fundamental?
ok, a gente entende que existe sim um sistema emocional que opera e que funciona, e que como que nós podemos entender isso dentro de cada um de nós? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. O que é fundamental? Fundamental, ao meu ver, eu sinto. Sim. Eu sinto. Há algo em mim que me diz que eu estou sentindo algo. Então, como no caso da psicologia cognitiva, eu penso, né? As emoções, elas são mobilizadoras. As emoções querem dizer... Também não adianta não sentir. Não é o caminho. Não tem como. Então, as emoções querem dizer algo. E eu, como terapeuta cognitivo, eu quero entender esse algo. É esse algo que me interessa. Porque cada um de nós vai perceber esse algo de uma forma peculiar, característica e única. E isso é impressionante. É isso. Então, nós estamos nesse ambiente, eu percebo esse ambiente de uma maneira, você, André, percebe esse ambiente de outra maneira. Embora estejamos no mesmo ambiente. Então, o que você está começando um pouco a dizer é que, na verdade, quer dizer, as emoções não são... É bobagem, né? Seja o frio e totalmente... As emoções vão sempre existir porque elas são muito mais fortes até do que a gente. Mas seria a gente começar a entender até o que influencia a gente e saber como usar a informação, seria um pouco isso? Saber como usar a informação. Vamos lá. Não sei se é a melhor forma... Como é que eu... Primeiro de tudo, para eu poder entender melhor isso, por que eu sinto o que eu sinto? Aí eu começo a entrar no autoconhecimento ali. Exatamente. E por que eu penso o que eu penso? E o que eu penso é a realidade? Isso é uma questão que a gente trabalha exatamente em psicoterapia nesse sentido. Eu não estou bem. Por que eu não estou bem? Quer dizer, eu identifiquei aqui, mas eu tenho que começar a voltar para essa essência. Para essa essência. Porque justamente o meu ponto foi esse, porque... Vou dar um exemplo clássico assim, de uma pessoa que, por alguma razão que a gente vai identificar, ela tem muito medo. Então, é alguém que passa, é um carro... E aí a emoção dela do medo é sempre muito grande. Muito forte. E ela vai até achando normal, mas você fala, não é normal. Né? Tudo bem, eu também tenho medo se um carro... Claro. Mas tem pessoas que se desesperam, gritam, então é a hora que você identifica, peraí, eu estou um pouco a mais, deixa eu dar um passo atrás e... peraí, o que está acontecendo comigo? Por que eu tenho tanto medo das coisas? Né? Você vai ver que normalmente, esse exemplo, então, para mim, ele é mais interessante que... não, mas é de carro. Quando você vai ver, não, é de um monte de coisa. Você pode ter daqueles que têm de um monte de coisa, você pode ter alguém que teve um trauma, por exemplo, de carro, mas normalmente, às vezes, ele não tem nem medo, ele nem anda, sei lá. Elevador, eu nem entro no elevador. Exatamente, aquilo que a gente estava falando das percepções, das diferentes percepções, porque cada um de nós vai perceber de uma maneira, somos únicos dentro da nossa singularidade que repousa no nosso cérebro. Então eu sempre digo isso, a nossa singularidade... Você pode repetir isso? A nossa singularidade repousa no nosso cérebro. É aí. Isso é lindo, essa parte. É algo que eu gosto muito de deixar muito claro, para que as pessoas... Nossa, eu estou sentindo igual a você. Não. Não. É onde eu já tive... Eu tenho uma formação e que a gente falava muito de empatia, né? E se fala muito hoje em dia de empatia. Sim. E aí eu tive uma aula com uma pessoa que ele falou um negócio e eu concordo com ele, porque também tem que tomar cuidado. Criou-se um negócio que é empatia, todo mundo parece que tem que sofrer por todo mundo. E na verdade o que ele falava ele falou, não existe empatia. E ele dá um exemplo simples, né? Um homem nunca vai saber o que a mulher sente quando ela engravida. Ponto.